Em fanbases, geralmente costuma ter muita gente maluca. Temos, por exemplo, o caso do cara que colocou a Rainbow Dash em uma conserva, no próprio líquido produzido por ele mesmo e postou na internet, o que é bem nojento. Teve os fãs que lotaram o restaurante do McDonald's e fizeram uma bagunça só por causa de um molho de um desenho. E além do cara que gastou $50 mil em uma animação de 3 minutos, pra realizar uma fantasia que tinha com a personagem de Hazbin Hotel. As fanbases são compostas por pessoas assim, estranhas, que fazem coisas bizarras, vergonhosas, problemáticas e de tudo um pouco. Por isso, nesse vídeo eu trouxe alguns casos como esses, que são bem sem noção. E pra começar, vamos falar de uma regra básica de convivência em sociedade, que é tomar banho. Se você já foi em algum evento de anime ou campeonato de jogos, sabe que às vezes o ar no ambiente pode ficar meio podre. Mas a comunidade de torneios de Super Smash Bros. E de cartas de Yu-Gi-Oh! Levou o famoso CC a um patamar tão radioativo que as empresas tiveram que tomar medidas drásticas. O fedor nos locais de torneio era tão constante e insuportável que a Konami, a empresa que fez o Yu-Gi-Oh!, foi obrigada a atualizar o livro oficial de regras dos campeonatos. Eles literalmente adicionaram uma cláusula oficial chamada higiene. A regra dizia claramente que se o jogador chegasse cheirando mal ou com roupas sujas, ele receberia uma penalidade e poderia ser desclassificado da competição. E sinceramente, dessa vez eu tô do lado das empresas. Ninguém é obrigado a sentir um mau cheiro dos outros. É falta de educação. A comunidade do Sonic é conhecida por ser bem problemática. E um dos ícones mais conhecidos por isso é a Chris Chan. Ela já aprontou muitas coisas, mas teve uma vez que ela passou dos limites por algo bobo. Quando lançou Sonic Boom, Chris Chan ficou revoltadíssima porque os braços do ouriço eram azuis, e não beges como de costume. E em forma de protesto, ela foi até uma loja chamada GameStop e começou a aprontar o maior barraco e vandalizar os produtos. E quando os funcionários chamaram a segurança, ela saiu de lá, mas antes ela tacou spray de pimenta nos olhos de um dos funcionários, em um pobre coitado que só tava trabalhando. E isso é mais uma prova de que pessoas mentalmente estáveis como Chris Chan nunca deveriam sair de casa sem supervisão, e que personagens podem virar uma obsessão. E falando em obsessão por personagens, esse caso aqui levou o conceito de waifu pra um nível que beira um episódio triste de Black Mirror. Você já deve ter ouvido falar da Hatsune Miku, a idol virtual que arrasta multidões usando hologramas. Mas pro japonês Akihiko Kondo, ela não era só um software, mas sim um amor da vida dele. Em 2018 ele gastou quase $20 mil em uma cerimônia de casamento, pra casar com a Miku, e até comprou um dispositivo chamado Gatebox, que era basicamente o tubo de vidro que projetava um holograma da personagem em 3D, pra que ele pudesse conversar e interagir com ela em casa. O problema é que no início de 2020, a licença da Gatebox com os criadores da Miku expirou, e o aplicativo de interação foi encerrado, e ele simplesmente perdeu o holograma, basicamente ficando viúvo da máquina. É bizarro pensar que quanto mais a tecnologia avança, mais comum fica as pessoas se relacionarem com coisas não humanas. Prevejo pessoas se relacionando com robôs no futuro. É óbvio que isso vai acontecer. E se você acha que o museu é um lugar de silêncio e contemplação, é porque você não viu o que a comunidade de Pokémon fez em Amsterdã. Em 2023, o Museu do Van Gogh resolveu fazer uma colaboração com a Pokémon Company para celebrar 50 anos do museu. E a ideia parecia até legal, colocar quadros do Pikachu, Eevee e outros no estilo Van Gogh, para atrair um público mais jovem. O problema é que eles prometeram uma carta especial do Pokémon para quem visitasse a exposição. Um Pikachu com chapéu cinza estilo Van Gogh. O que era para ser uma homenagem artística virou um cenário de guerra. Tem vídeo de gente se empurrando e praticamente saqueando a loja do museu para pegar o máximo de cartas que conseguissem. A situação ficou tão vergonhosa que parecia aquelas festas do bolo das cidades aqui do Brasil, onde o prefeito libera o bolo e o povo se atraca que nem bicho para conseguir um pedaço. O museu teve que cancelar a distribuição das cartas dias depois, porque o negócio ficou perigoso. No fim, ninguém ali tava nem aí para as artes do Van Gogh. O foco era só pegar a carta para revender por preços absurdos na internet. E o que acontece quando a internet resolve levar um meme longe demais? Em 2019, em um evento do Facebook chamado Invadam a Área 51, eles não podem parar todos nós, viralizou de um jeito absurdo. A ideia era que milhões de pessoas invadissem a base militar secreta dos Estados Unidos para ver os alienígenas. E qual era a estratégia militar dessa galera? A famosa corrida do Naruto com os braços para trás, porque segundo o criador do evento, assim eles seriam mais rápido que as balas dos militares. Com certeza. O negócio tomou uma proporção tão bizarra que a Força Aérea Americana teve que emitir um comunicado oficial, avisando que os soldados da Área 51 estavam prontos para proteger o local. No dia marcado, cerca de 2.000 pessoas realmente brotaram no meio do deserto de Nevada. No fim das contas, ninguém invadiu a base de verdade, mas teve muita gente fantasiada fazendo a corrida do Naruto, na frente dos portões da base, enquanto os militares só observavam, mas pelo menos isso gerou muitos memes. Já os fãs de Harry Potter têm uma relação bem estranha com túmulos. O primeiro caso bizarro aconteceu em Edimburgo, num cemitério real. A autora se inspirou no nome de uma lápide do século XIX, de um senhor chamado Thomas Riddle, para criar o vilão Voldemort. O problema é que os fãs levaram isso a sério demais. Começaram a vandalizar a lápide, fazer rituais
rituais bizarros e deixa cartas pro vilão em cima do túmulo. Mas essa era uma lápide de um homem que não tinha nada a ver com essa história. Mas a falta de noção não para por aí. Eles também criaram um túmulo pro elfo Dobby, em uma praia no país de Gales, onde a cena do filme foi gravada. Milhares de pessoas começaram a deixar meias de verdade no local como tributo. O negócio virou um problema ambiental tão sério, com o risco das meias poluírem o mar e matarem os animais da região, que o governo teve que intervir e implorar pra galera parar de jogar lixo na praia. É o tipo de fanatismo que atravessa a linha do bom senso e vira um problema no mundo real. No fandom de Dragon Ball também tem alguns fãs sem noção. Em 2017, os fãs de Dragon Ball, por algum motivo, resolveram sair de casa. Teve um evento de zoeira no Facebook que convidou a galera pra ir até uma praça famosa de Nova York, simplesmente pra gritar como Goku. E o pior é que centenas de pessoas realmente apareceram e começaram a berrar, fingindo que estavam se transformando em Super Saiyajin no meio da cidade. Esse evento teve uma repercussão tão grande que inspirou casos semelhantes no mundo todo, em lugares públicos. O problema é que, como são em lugares públicos, é totalmente desrespeitoso com as pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Imagina você andando de boa no lugar público e do nada alguém começa a gritar na sua orelha. Não seria legal, né? Isso foi no mínimo falta de noção. Agora vamos falar de um surto coletivo que aconteceu em 2021, misturando a boy band de K-pop BTS e o jogo Among Us. Na época, o McDonald's lançou um combo especial em parceria com BTS. Uma pessoa comprou o lanche e encontrou um nugget de frango que lembrava muito o formato do tripulante de Among Us. E o que essa pessoa fez? Colocou à venda no site eBay, quase como uma brincadeira. Só que a internet não sabe brincar. A postagem viralizou tanto que até a conta oficial do jogo e do Xbox no Twitter entraram na zoeira, atraindo os holofotes do mundo inteiro pro leilão. E o resultado disso? Aquele pedaço de frango frito foi arrematado por absurdos $99.997. Alguém gastou o equivalente a R$500 mil na época em um nugget que a essa altura já deve ter virado poeira, só pra surfar no hype de um meme da internet. No fandom da webcomic Homestuck, a dedicação ao cosplay literalmente virou um risco de saúde. A história tem personagens com pele cinza. Em 2012, uma fã decidiu que a melhor forma de reproduzir isso pra um evento não era usando maquiagem profissional. A ideia foi encher uma banheira de hotel com álcool e a tinta de dezenas de canetas permanentes da marca Sharp. O desastre foi imediato. Os gases tóxicos daquela mistura fizeram a cosplay passar mal e quase desmaiar dentro do banheiro. Além do risco de intoxicação grave, ela deixou a banheira do hotel permanentemente manchado de cinza. O caso ficou bem famoso apesar de não ter imagens reais para demonstrar, mas isso passou a ser usado como aviso oficial em fóruns e comunidades, para que a galera não destruísse quartos de hotel e nem colocasse a própria vida em risco em nome do cosplay perfeito. Em 2014, os usuários do site Tumblr resolveram criar sua própria convenção presencial, a DashCon. A ideia era juntar vários fandoms em um evento só, mas a execução foi um desastre completo. A organização estava tão quebrada financeiramente que no meio do evento, os responsáveis avisaram que o hotel iria expulsar todo mundo se eles não pagassem $17 mil na hora. Eles literalmente passaram o chapéu pedindo doações aos próprios participantes. E como se não bastasse, vários convidados principais cancelaram a participação porque não receberam seus pagamentos. Para tentar acalmar as pessoas que haviam comprado os ingressos VIP e estavam revoltadas, a organização ofereceu uma compensação bizarra: uma hora extra na piscina de bolinhas. O problema é que a tal piscina era apenas um balão inflável minúsculo, murcho e com poucas bolinhas, jogado no meio do salão gigante e vazio. A foto dessa piscina triste rodou a internet inteira e resume perfeitamente a vergonha que foi a convenção. Já a fanbase de Steven Universe levou a busca por referências longe demais em 2015. No desenho, os personagens se hospedam em um local chamado Keystone Motel. Os fãs descobriram que o cenário foi baseado em um motel da vida real, o Keystone Motel na Flórida, e decidiram invadir a página do estabelecimento no Google e no Yelp. Eles começaram a postar milhares de avaliações negativas de 1 estrela, reclamando de coisas que só aconteceram no desenho. O bombardeio de comentários falsos foi tão pesado que derrubou a nota do hotel real e prejudicou o negócio dos proprietários, que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Muitos fãs de Silent Hill acreditam que a cidade do jogo foi inspirada em Centralia, uma cidade da Pensilvânia, que foi abandonada devido a um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão que queima há décadas. Por causa dessa conexão, a cidade virou um ponto turístico perigoso. Fãs ignoram os avisos de gases tóxicos e fendas no asfalto apenas para tirar fotos na Graffiti Highway, uma estrada rachada que lembra o visual do jogo. A situação ficou tão insustentável e perigosa que em 2020 as autoridades foram obrigadas a cobrir toda a estrada com terra para impedir que as pessoas continuassem se arriscando no local em busca da foto perfeita. Mas é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre quando os fãs passam dos limites. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.